Vamos lá, turma de engenharia de software, né? Vamos começar agora o nosso segundo bimestre, com força total, né? Estamos aí todo mundo sonhando em formar e não vai ser essa disciplina que vai atrapalhar vocês, né? Então, nesse segundo bimestre, a gente vai estudar modelos de qualidade de software e a ISO, tá? Então, a gente vai começar pelo modelo CMM e depois a gente vai estudar o CMMI. O CMMI é uma evolução do CMM. Então, a gente vai começar com o modelo mais antigo e depois a gente estuda o mais novo, tá? Então, a história do CMM. Em 1984, na década de 80 mais ou menos, o Pentágono, né, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, eles tinham um grande problema na hora de comprar software. Né? Então ia fazer a licitação e aí como é que comparava se um software era melhor do que o outro, né? Que pontos eu poderia comparar para poder definir essa escolha? Então, diante dessa problemática, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez uma parceria com uma universidade, a Carnegie Mellon, tá? E aí os dois juntaram-se e criaram o SEI, que é o Software Engineering Institute. Então, é um Instituto de Engenharia de Software, isso em 84. Então, eles fizeram essa parceria com qual objetivo? Criar um modelo e, a partir desse modelo, conseguir avaliar quais eram os riscos na contratação das empresas que produziam software. Tá? Então, esse aí foi a maior motivação. Então, em 87... Foi em 84 que eles criaram o Instituto, né? Mais ou menos em 87 chegou a primeira versão do que seria esse modelo do CMM, tá? Sobre a coordenação de Watts Umbo. Não sei pronunciar o nome direito não, gente. Ele morreu agora em 2010. Ele era um engenheiro, né? Responsável por toda a parte de desenvolvimento do software. Ele trabalhava antes na IBM. E ele foi considerado o pai da qualidade de software, né? Então, ele foi um dos cabeças. Então, nessa primeira versão do CMM, tinha basicamente dois nichos. Um, que era os documentos de maturidade de processos, e o dois era o questionário, tá? De maturidade. Então, nos documentos, eles tinham mais ou menos assim, descrevendo quais eram as melhores práticas, né? E quais eram as etapas necessárias para que você tivesse um processo de desenvolvimento mais maduro, mais previsível e mais confiável. Então, ali é como se fosse um manual das melhores práticas, né? E aí eu tinha também o questionário. Neste questionário tinha várias perguntas que a empresa respondia com o objetivo da gente definir o nível de maturidade dessa empresa, tá? Ou dos processos de desenvolvimento do software. E com base nesse questionário, nas respostas, é que se montava um plano de ações, né? Então, eu fiz ali um levantamento, aí com base nesse levantamento vai se fazer um plano de ações para conseguir evoluir o nível de maturidade. Vocês vão ver que tem níveis, tá? Então, a primeira versão era dividido basicamente nesses dois nichos, documentos de maturidade e o questionário que identificava o nível, tá? Então, o que realmente veio a ser esse modelo de maturidade da capacidade? Então, o CMM, acho que eu não tinha falado antes, significa modelo de maturidade da capacidade, tá? Então, esse modelo foi uma iniciativa do Instituto, lembra a história do Instituto? Foi a parceria da universidade com o Pentágono, tá? E o objetivo era que ele atendesse questões de custo, prazo, funcionalidades, fosse um modelo de gestão de qualidade aplicável ao processo de desenvolvimento de software. Tá? Então, esse modelo ele ia descrever elementos que eram considerados chaves para que houvesse um processo eficaz. Tá? Em pouco tempo surgiu as variações do CMM. O CMM ele foi considerado para a parte de maturidade e desenvolvimento de software, né?
E aí surgiu algumas variações, por exemplo, AS-CMM, que era mais específico para o processo de aquisição do software, né? Então ele era muito utilizado quando se precisava fazer uma licitação, eu preciso comprar para me conseguir selecionar compra, instalação, e eram softwares desenvolvidos por terceiros. Tá? Então era um modelo voltado para a parte de compra, aquisição. Tá? Aí depois surgiu também o PCMM, que ele era voltado à parte de recursos humanos. Tá? Então havia também um modelo, né, que orientava quanto a recrutamento, seleção, treinamento relacionado a pessoas. Por isso que ele chama PIUP. Não considero meu inglês não, gente. Tinha outra variação que era o SSMM, que era voltado para a parte de engenharia, tá? Na engenharia de sistemas, só que além do software, incluía também a parte de hardware. Tá? E tinha o IPD-CMM também, que era mais abrangente do que o CSE. Né? Então, ele tinha também a parte de hardware, só que ele incluía também a parte de suporte ao produto. O que é o suporte ao produto? Suporte ao usuário, ao processo de fabricação, então incluía produção. Tá? O que aconteceu com essas diversas modalidades originadas a partir do CMM? Houve alguns problemas, tá? Aqui a gente tem essas variações, ó lá, o PIUP, a parte de integração, de aquisição. O maior problema que surgiu foi a confusão, né? Quando se usava um modelo e quando se queria integrar em um único programa de melhoria, tá? Então, teve diferentes estruturas, diferentes formatos, diferentes termos. Esse foi um dos principais motivos porque o CMM evoluiu para o CMMI, tá? Que é o nosso próximo assunto. Para a gente estudar modelos de maturidade, a primeira questão é a gente entender a diferença entre maturidade e imaturidade. Se eu falar de uma pessoa imatura, você já vai lembrar aí de um adolescente, né? Se você falar de uma pessoa, um avô, uma avó, você vai lembrar de maturidade. São pessoas que têm muito mais experiência. Então, a gente vai começar estudando, fazendo um estudo de caso de organizações imaturas versus organizações maduras. Porque a gente vendo o que é uma organização imatura, você vai conseguir deixar mais claro a diferença quando você vê uma organização madura. Mais fácil de pontuar, tá? Então, o estabelecimento de metas sensatas para o melhoramento do processo exige um entendimento das diferenças entre as organizações de software imaturas e as organizações de software maduras, tá? Eu consegui ver essa diferença, facilita bastante quando a gente vai estudar um modelo, tá? Por isso eu decidi que a nossa primeira ação ao estudar modelo, vamos fazer um estudo de caso de uma empresa faz site, é uma animação em desenho, tá? E essa animação, eu não consegui abrir aqui, enfim. Eu vou disponibilizar para vocês o link. E aí, com base nessa videoaula do estudo de caso e nessa que eu tô gravando, a gente vai responder o exercício, tá? Algo bem tranquilo, esse assunto ele é bem tranquilo também, não tem nada de estresse, bom? Gente, foi ótima essa experiência, espero que tenha sido clara essa videoaula. E até mais!